poética dos corpos, identidades, memórias, discursos artísticos e literários, performances e literatura afro-brasileira e latino-americana. Quantas pluralidades sociais e sentidos culturais! Vamos matutar no programa de hoje sobre as encruzilhadas desses termos e conceitos históricos a partir das territorialidades entre teatro, educação e literatura. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma roupa de cor azul e aqui ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. O intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o professor Alex Rodrigues, homem de pele negra, usando óculos e uma blusa preta. Para matutar sobre corpos políticos, teatro e educação, vamos dialogar com o professor Marcos Antônio Alexandre, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Marcos Antônio possui 4 pós-doutorados, 2 aqui no Brasil e 2 fora. É professor titular da Faculdade de Letras da UFMG, docente credenciado junto ao Pós-Lit e atua no curso de teatro da Escola de Belas Artes. E para saber mais sobre a atuação acadêmica e cultural do professor Marcos Antônio Alexandre, é só acessar o QR Code do currículo Lattes que está disponível aqui na nossa tela. Professor Marcos Antônio, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco para matutar e vivenciar trocas de saberes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E, professor Marcos, seus passos vêm de longe, nos estudos e pesquisas sobre as relações entre a literatura e outros sistemas artísticos e discursivos. Quais são as encruzilhadas como sentidos plurais entre literatura, teatro e educação? Muito obrigado pela apresentação. Minha audiodescrição: eu sou um homem preto, cabelo crespo, estou usando uma camiseta cinza com desenhos, uso 2 brincos e estou num ambiente que é a biblioteca aqui de minha casa, rodeado de livros. Fico muito feliz de poder participar desse programa, o Matutando. Acho que esse título ele é super especial, me interessa muito essa ideia de matutar, né? Pensar a partir das impressões que dizem respeito aos nossos sentidos, e esses sentidos, eles sempre, eu acho que são plurais, né? Para poder responder aí sobre as encruzilhadas como sentidos plurais, para poder pensar a literatura, o teatro e a educação. Na minha trajetória acadêmica, eu sempre tenho pensado no espaço das encruzilhadas, né? E aí eu tenho esse espaço muito mediado pela fala de Leda Maria Martins, e pensando na minha praxis, que tem a ver com as poéticas pretas, para poder pensar a cultura negra, como a Leda sinaliza, que é o lugar das encruzilhadas. E poder pensar esse lugar das encruzilhadas como mediação, como instrumento, como ponto de passagem, como lugar de origem, de interseção, isso para mim é muito importante. E eu acredito que a literatura, o teatro e a educação caminham, transitam entre esses espaços das encruzilhadas, que a gente deve pensar que essas encruzilhadas elas são múltiplas, né? Quais lugares pelos quais a literatura,
a educação e a cultura perpassam, pensando a literatura aí como uma possibilidade de movimento em que os sujeitos se colocam, os sujeitos, de alguma maneira, eles apresentam as suas discursividades, as suas enunciações. Então, me interessa muito pensar como que a literatura traz essas discursividades dos sujeitos e sujeitas, dos corpos e corpas. E aí, obviamente, pensando na minha pesquisa, me interessa muito, né, discutir sobre como os corpos negros, os corpos pretos se veem mediados pela literatura e se veem mediados também pelo teatro, e mais especificamente pelos teatros negros, que é o campo de pesquisa que, de alguma maneira, me interessa mais discutir. Quando eu falo de discursividades, eu sempre penso nesses lugares como que as personagens, as personas, são trazidas, retratadas e discutidas na literatura, no texto literário, na narrativa, na poesia, na dramaturgia, como que, por exemplo, as afetividades dos corpos e corpas negros e negras aparecem nos discursos, nos textos. Pensar nas vivências, né? Pensar nas escrevivências, para poder dialogar com Conceição Evaristo, que amplia esse conceito, que é um conceito muito utilizado pelos pesquisadores negros, para poder falar dos lugares vivenciados por sujeitos negros, como que as identidades desses sujeitos aparecem mediadas pela palavra, como que a palavra se transmuta em poesia e como que a poesia, de alguma maneira, consegue trazer esses elementos, como que a narrativa dá conta de poder falar de um tempo presente, como que a literatura dá conta de justificar o contemporâneo, a contemporaneidade. Eu acho que, Muitas encruzilhadas, né, professor, sim, constituem pontos comuns da arte, da literatura e da educação. E nessas encruzilhadas, como lugares de passagens, encontros e desencontros, estão imersos os corpos, como você já mencionou, os corpos políticos, corpos poéticos e os corpos negros. E aí, professor Marcos Antônio, a partir deste contexto, quais são as leituras sociais dessas corporeidades em movimentos identitários, afetivos e de alteridades? pois essa sua provocação ela é muito importante, porque, como você mesmo coloca, né, os corpos são sempre políticos, ou são politizados. E eu acho que a arte contemporânea, o que ela tem feito, é exatamente isso, né? É trazer esses corpos para eles serem discutidos e colocados em discussão. Hoje, tanto a literatura afro-brasileira quanto os teatros negros, eles têm essa preocupação, né? Autores e autoras que escrevem a partir de uma perspectiva negro-centrada, eles têm essa preocupação de pensar esses corpos e suas enunciações para poder discutir aspectos identitários, aspectos sociais relacionados com as subjetividades desses sujeitos e sujeitas, para poder fazer repensar como que esses sujeitos eles atuam para poder discutir o meio social, para poder discutir a questão afetiva, a questão da religiosidade, a questão da ritualidade, a questão de temas que, de alguma maneira, nos fazem pensar em como esses sujeitos são colocados e discutidos na sociedade no contemporâneo. E aí, hoje, nós temos inúmeros trabalhos e grupos que fazem esta mediação, que conseguem trazer essas perspectivas para a cena, né?
E aí, quando eu digo cena, é uma cena ampliada, amplificada, né? É a cena tanto da cena dramatúrgica, quanto da cena espetacular, quando vai para o palco, quanto da cena ficcional, que está nas narrativas, né? Poder pensar nas discursividades trazidas por Conceição Evaristo, por exemplo, por Jefferson Tenório, por Cidinha da Silva, por tantos outros autores que têm pensado e trazido as discussões relacionadas com a população afrodescendente, com a população negra, fazendo com que esses sujeitos apareçam sempre como centro, como foco de uma perspectiva. É a gente poder pensar nesses sujeitos em que essa cena tem como ponto de vista as discursividades relacionadas com esses sujeitos, né? Como pensar na educação, né? O lugar da educação para poder mediar e trazer esses questionamentos, né? A gente sabe da Lei 10.639, né? Que é de 2003, e logo essa lei, né, ela foi alterada pela Lei 11.645, que torna obrigatório o estudo da história e da cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Então, assim, é muito importante a gente poder pensar, né, em termos educacionais, como que essas leis têm sido trazidas e discutidas nas escolas, no ensino público, e como que isso chega na universidade, como que a universidade tem pautado, né, e trabalhado com essas leis. Até que ponto, de fato, no ensino superior, há uma discussão sobre a população negra, sobre os sujeitos negros, sobre uma literatura que representa uma voz negra. Isso é importante que seja colocado sempre em discussão, buscar elementos que façam com que esses pilares passam a ser centros, né, no ensino superior também. E sob a perspectiva dessas muitas cenas, né, que o professor Marcos Antônio mencionou, estamos matutando e aprendendo muitos saberes culturais dessa encruzilhada da literatura, do teatro e da educação. Mas não paramos por aqui, vamos continuar matutando no próximo bloco. Voltamos já! Matutando de hoje começou com uma conversa sobre os sentidos plurais da literatura, teatro e educação relacionados à representação e à representatividade dos corpos políticos e poéticos. Agora vamos continuar matutando com a participação de estudantes do IFG no quadro Que Ciência? Estudante de pedagogia do IFG, do Campo Goiânia Oeste. Eu queria fazer uma pergunta para a ciência, né? Quais são as inovações da ciência para o século XXI? E, Renan, obrigado pela sua pergunta sobre a inovação, né, da ciência, ou das ciências, né, eu prefiro pensar no plural, para o século XXI. Não é uma pergunta de resposta fácil, Renan, porque eu acho que as inovações elas são múltiplas, né? O século XXI ele já se apresenta como um século de renovações, e a ciência, né, ou as ciências, elas têm essa função de trazer novos elementos para serem pautados, discutidos. Então, hoje, inúmeras coisas são feitas e pensadas a partir de perspectivas
de gerar novas possibilidades de os sujeitos se colocarem diante do mundo, né? Como você é da educação, da pedagogia, e como eu também sou dessa área, né, das ciências humanas, né, a minha área de atuação está no campo das letras, né, do teatro e da performance. Eu penso que, em termos de inovação política e tecnológica, né, o século XXI trouxe para a gente inúmeras possibilidades, principalmente se a gente pensa pela a mediação digital. Eu acho que isso que está acontecendo aqui agora, né? Essa nossa troca, essa conversa a partir do Matutando, isso é algo possibilitado pela ciência, né? Algo que a gente pôde vivenciar agora recentemente, né, no período da pandemia, em que nossos discursos começaram a ser mediados pela tela, né? E é algo que continua, porque é o que permite que eu esteja falando de Belo Horizonte, né? E conversando com você, né? Através desse recurso digital, né? Você em Goiás, né? Conversando aqui com o Alex, que nos media, né? Traduzindo o que eu estou falando pela Libras, ou seja, isso só é permitido a partir da ciência. No campo das artes também, isso foi muito importante, tem sido muito importante, porque nos permitiu, por exemplo, que nós tivéssemos acesso a trabalhos que estavam sendo produzidos em todo o território brasileiro. A gente fala muito, né, de territórios, de lugares de encontro, de lugares de enunciação, lugares de fala, lugares de pertencimento. Eu acho que a ciência do século XXI tem permitido que esses lugares se encontrem a partir de perspectivas que trazem a mediação virtual digital para a cena. Isso é muito importante. Se a gente pensa, né, no século XX, como que nós estávamos fazendo os nossos discursos, as nossas pesquisas, sempre voltadas a partir de um lugar, a partir dos nossos gabinetes, né? Eu acho que o século XXI ele abriu essa tela, né? E essa tela permite que nós estejamos em contato com todo mundo, né? Essa fala que está sendo aqui agora, gravada e mediada ao vivo, ela vai ser veiculada e transmitida, né, para o mundo todo. Pessoas depois poderão ter acesso para poder pensar, para poder refletir, para poder discutir, para poder questionar. E, professor Marcos, para que os estudantes e a comunidade em geral possam saber mais sobre os diversos sistemas artísticos e discursivos, nós indicamos o Trieiro, que é o Centro de Pesquisa e Documentação em Dança do IFG, localizado no campus Aparecida de Goiânia. Fica a dica. E continuando as nossas questões, professor Marcos Antônio, seus estudos e pesquisas também estão direcionados para a investigação das formas de representação e de reverberação das minorias em textos dramáticos, narrativos e poéticos. O que você tem identificado e desvelado sobre a poética preta e o teatro negro? Pois isso tem sido a minha pesquisa já nos últimos anos, algo que me interessa muito. Eu já, de alguma maneira, eu já comentei aqui anteriormente, mas é poder refletir sobre esses corpos como poética, como que esses corpos eles são trazidos e discutidos. E há hoje no Brasil como um todo, inúmeros movimentos que permitem que exista essa discussão, né? Se eu tenho como território, né, Minas Gerais e mais especificamente Belo Horizonte, aqui a gente tem a produção de vários lugares que de alguma maneira imprimem uma possibilidade de que esses discursos sejam trazidos, né? Nós temos movimentos que eu costumo chamar de movimentos movências, né? Ainda que tenha essa redundância da palavra aí, movimento e movência, mas é movência no sentido de movimentar atitudes,
movimentar corpos para poder discutir temas que se relacionam com as perspectivas pretas. E aqui nós temos, por exemplo, o movimento Segunda Preta, que é um movimento que começa em 2016 e já está na sua 12ª temporada. A gente tem a Mostra Quilombô, a gente tem a Mostra Benjamin de Oliveira, que está acontecendo nesse momento. É uma mostra feita pelo Maurício Tizumba, né? O Maurício Tizumba, inclusive, ele está comemorando 50 anos de carreira, né? 65 anos de idade e 50 anos de carreira, e veio com um espetáculo lindo chamado Herança, em que ele traz a trajetória dele como artista múltiplo que ele é. Com ele está em cena sua filha, Júlia Tizumba, e também o Sérgio Pererê. Então, eles falam sobre a herança como movimento, como um movimento de resgatar as memórias dos corpos pretos, né? Tem uma cena muito potente sendo discutida e trazida nesses movimentos. Há peças, elementos que nos fazem pensar. Isso não acontece só em Belo Horizonte, isso acontece no Brasil como um todo, né? Tem a Segunda Black no Rio de Janeiro, tem a Segunda Crespa em São Paulo. Esse movimento aqui em Belo Horizonte e nas outras cidades surge inspirado no movimento que aconteceu primeiro em Salvador. Então, assim, é importante a gente pensar, eu estou falando desses territórios, desses lugares, mas a gente tem que ter a ciência de que isso acontece no Brasil como um todo. A população negra, a população preta, os teatros negros, eles são realizados em todo o território brasileiro e trazendo as perspectivas, os lugares de pertencimento desses povos, desses sujeitos em seus lugares de enunciação. Então, assim, eu tenho muito interesse em saber o que está acontecendo em Goiás, o que está acontecendo em Goiânia, o que está acontecendo em Pernambuco, o que está acontecendo no Sul. Há grupos de teatros pretos no Sul. Então, o que move esses grupos como técnicas de aquilombamento para poder pensar e refletir as realidades socioeconômicas dos sujeitos e suas vivências nesses territórios? Eu acho que essa é a função da arte. Eu acho que essa é a função das poéticas pretas, sabe? Poder refletir enquanto movimento, enquanto possibilidades de aquilombamentos desses lugares de pertencimento da população negra. É o que fez, né, o Abdias Nascimento com o Teatro Experimental do Negro. Né? O que do Abdias Nascimento, né, de 44, continua reverberando hoje, em 2023. Eu acho que esses grupos, esses movimentos, eles têm feito isso, eles têm atualizado isso, né? Os teatros negros hoje, eles falam de tudo. Não é só falar sobre a questão da religiosidade, sobre a questão da ritualidade. É falar sobre tudo, trazer as pautas LGBTQIPN+, para a discussão, trazer os corpos dissidentes para a discussão, como que esses corpos e corpas são discutidos a partir de uma perspectiva dos teatros negros. Eu acho que é tudo isso, não permitir que esses corpos sejam silenciados mais, porque eles têm voz, e essa voz ela é trazida e discutida nas poéticas pretas. Professor Marcos Antônio, eu agradeço muito a sua presença em nosso programa de hoje. Foi muito enriquecedor matutar e aprender com você sobre essa temática que envolve arte, cultura, educação. Muito obrigada por essa troca de experiências e por compartilhar conosco os seus saberes. Mas ainda para finalizar, estamos curiosos para saber a sua indicação de uma produção cultural relacionada a tudo isso que conversamos hoje. Muito obrigado, Thalita. Olha, eu gostaria de indicar duas publicações mais ou menos recentes. A primeira é esse livro da professora Leda Maria Martins, uma amiga muito querida. Esse livro ele saiu em 2021 e é um livro que tem sido utilizado por todos nós pesquisadores negros
O nome é Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo-Tela. Aqui, a Leda discute sobre a cultura negra como lugar das encruzilhadas, ela fala das suas afrografias, ela fala sobre a oralitura e ela tece considerações sobre o que ela tem chamado de corpo-tela. É um livro fundamental que deve ser lido pelos pesquisadores pretos e, obviamente, também os pesquisadores brancos. É um livro essencial. E outro livro é esse, que acaba de sair em 2023, é um livro da Soraya Martins. O livro é Teatralidades, Aquilombamento, Várias Formas de Pensar, Ser, Estar em Cena e no Mundo. É um livro que sai pela editora Javali, uma editora aqui de Belo Horizonte, que publica trabalhos, dramaturgias e trabalhos que pensam a cena. É uma editora bem interessante. Nesse livro, Soraya fala sobre possibilidades e técnicas de aquilombamentos, pensando na realidade de Belo Horizonte e, obviamente, fazendo discussões, né, com outras territorialidades brasileiras. E gostaria também de indicar um site, que é um portal, que é o Literafro. É um portal que a gente tem aqui na universidade, né, do grupo de trabalho, o grupo de pesquisa do qual eu participo. O Literafro é o portal da literatura afro-brasileira. Para ter acesso a esse portal, é só colocar no Google a palavra Literafro, e aí vocês terão um universo muito amplificado sobre a literatura afro-brasileira. Né? É um portal feito por abas, onde a gente tem autores, autoras, ensaístas, teatro, artigos, resenhas, editoras, alguns programas de TV. Literáfricas é um portal que nos permite pensar na diversidade relacionada com os lugares da literatura afro-brasileira. Vale muito a pena indicar, e aí a gente tem mais de 150 autores, entre autores e autoras negros, que escrevem a partir de uma perspectiva negra, a partir de uma perspectiva da literatura afro-brasileira. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada e, obviamente, ficar atento, né, às produções pretas que aparecem nas cidades. Né? Esse espetáculo do Maurício Tizumba, que eu comentei, o Herança, que com certeza vai circular. Outros trabalhos muito importantes que estão sendo veiculados, né, no Brasil, no eixo Rio, São Paulo, Salvador. Há grupos muito importantes, coletivos muito importantes, que vale a pena a gente estar atentos e pensar na importância dos trabalhos que eles têm trazido para a cena preta brasileira. É isso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, matutando com vocês. Para mim foi um grande prazer. E obrigado, professor, pelas excelentes indicações, e para nós também foi um prazer recebê-lo no nosso programa hoje. E por hoje ficamos por aqui. Siga nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência, agora também disponível no Spotify. Tchau, tchau!